História real. Gestor decidiu mandar um colaborador embora. O chamou para ter uma conversa muito séria, começou a explicar para ele que a parceria não ia dar muito certo, que ele não via o compromisso da parte dele, que as coisas não estavam indo muito bem. Perguntou se o colaborador entendeu a mensagem, ele disse que sim, foi embora para sua casa, o gestor também. No dia seguinte, o gestor chegou mais cedo, estava trabalhando, aguardando e de repente esse colaborador é travado na catraca dessa indústria e não consegue entrar e fica revoltadíssimo porque ele foi desligado e não tinha compreendido que ele tinha sido mandado embora de fato. História real, aconteceu no mercado local aqui, no mercado de indústrias aqui da região. Eis aí um dos grandes desafios do exercício da liderança. Feedback, comunicação realista, construtiva, mas franca, direta. Esse é um dos grandes desafios da interação humana. Não diria só no ambiente de trabalho, mas na vida como um todo. Conheço muitos programas de liderança e não me recordo de nenhum que eu tive contato, ouvi falar, pesquisei que não incluísse este tópico a ser trabalhado, comunicação. E nesse sentido, dada essa história, essa dificuldade, eu gosto muito de relembrar o trabalho de uma autora chamada Kim Scott, que ela trabalhou em grandes empresas, Apple, Google e etc. E escreveu um livro que em inglês se chama Radical Candor, mas em português ficou até melhor a tradução para a mensagem que o livro de fato transmite. O livro se chama Empatia Assertiva. Qual que é a história? O que isso tem a ver? Kim Scott trabalhava numa empresa de tecnologia em que ela tinha uma chefia muito dura, muito difícil, que gritava, que era muito impositiva, esperava grosseria quando de fato não era com a equipe. E isso fazia muito mal para a equipe, algumas pessoas se desmotivavam, algumas efetivamente pediram até para sair. E ela fez a promessa a si mesma de que ela não seria este tipo de pessoa, que ela seria cuidadosa, inclusiva, ouviria as pessoas, explicaria a todos o porquê que essas pessoas tinham que fazer o que ela precisava que elas fizessem. E, eventualmente, na sua trajetória, ela cresceu, se tornou líder e tentou se colocar desta forma. Começou a exercer a liderança, sendo cuidadosa, sendo franca. Olha, eu preciso que você faça isso, você entende o porquê que você tem que fazer isso, qual que é o desafio. Só que o que acontecia? Na maioria das vezes, as pessoas não faziam o que era esperado no prazo e na qualidade que ela desejava. Ou ainda, ela começou a perceber que ela não era tão respeitada quanto ela imaginava que ela fosse. E ela se deu conta que, na verdade, ela estava se colocando de um extremo para o outro. E esses dois extremos são problemáticos. Se eu sou duro, grosseiro e pouco cuidadoso, eu tenho um problema. Mas se eu sou excessivamente cuidadoso, se eu não sou franco, se eu não sou direto, se eu tento muitas vezes só persuadir as pessoas e não me posiciono de forma firme, eu também não consigo exercer a liderança. Então, um feedback, uma comunicação, uma atuação enquanto líder, pressupõe você ter esse cuidado mútuo aí. Olha, eu preciso sim ser firme, ser franco, ser direto, defender os valores que a equipe demanda, ser realista. A verdade precisa ser dita, mas ao mesmo tempo eu preciso ser cuidadoso, até caridoso. E eu gosto muito desse raciocínio. O maior ato de caridade é corrigir alguém. Por que você diz isso, Marcelo? Porque tirar o seu tempo para dizer para o outro o que ele não está fazendo de bom, correndo o risco, inclusive, dele te interpretar mal, ou não gostar do que você está dizendo, ou até te colocar numa posição de vilão, é um ato de caridade mesmo, de amor que você faz pelo outro, para que o outro consiga crescer e se desenvolver. Então, achar esse equilíbrio é a única forma para que você consiga exercer autoridade e liderança sobre outros. Caso contrário, você vai ficar lidando com uma parte sim boa de ser carinhoso, ser cuidadoso, ser querido pelo time, ou de às vezes fazer as coisas acontecerem, mas com a outra parte não acontecendo. Eis aí um dos grandes desafios da gestão e gostaria de fazer esse recorte do feedback. Reforçando esse ponto, muitas vezes as pessoas têm tanto receio de dizer o que precisa ser dito que elas acabam floreando tanto, relembrando a nossa história, que o outro nem compreende. E um feedback, a comunicação, pressupõe tornar comum aquilo que está sendo percebido por você, principalmente a realidade que o outro precisa perceber. Tome esse cuidado, fique atento a isso e reflita para onde você se inclina mais.